Primeiro, uma definição de dor, né? Então, dor é uma experiência sensorial e emocional, tá? Desagradável, associada ou semelhante àquela associada a danos reais ou potenciais. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a pessoa pode não ter um dano tecidual, não ter um dano físico, uma lesão real, mas ela pode sentir dor. Igual aquela pessoa que cortou, que machucou, da mesma forma, tá? Então, a dor não é somente física, a dor também ela tem um aspecto emocional, tudo bem? Geralmente, a dor aguda é aquela dor que você consegue localizar, você sabe aonde está doendo, né? E ela é um sinal de alerta. Na grande maioria das vezes, é um sinal de alerta, tanto de doença ou de lesão. A dor crônica, diferentemente da dor aguda, é aquela dor que continua, que persiste, que tem uma duração de tempo superior ou igual a 3 meses, tá? E que mesmo que a condição que causou a dor tenha sido tratada de maneira ótima ou inadequada, essa dor ela persiste por mais tempo, tá? A dor crônica geralmente é uma dor difusa, mal localizada, e ela tem um tempo maior de duração superior a 3 meses. Esse artigo é uma publicação de 2024, é uma revisão sobre dor e tratamento não farmacológico em pessoas com doença de Parkinson. Então, assim, é uma revisão extremamente atualizada, tá bom? O que vocês vão aprender agora sobre dor e Parkinson? Primeiro, 85% das pessoas relatam que sentiram dor. Pessoas com Parkinson relataram sentir dor. 85% das pessoas relataram sentir dor. 40% dizem que a dor era de intensidade moderada a grave. Então, 80% sente dor. Desses 80%, 40% dizem que a intensidade da dor é de moderada a grave intensidade. Pessoas com Parkinson têm 2 vezes mais probabilidade de relatar dor crônica, mais do que a população em geral, ou seja, pessoas da mesma idade. Então, o simples fato de ter Parkinson aumenta a chance de ter dor 2 vezes mais do que a população em geral. Agora é o momento auge da live de hoje. Esse é o momento crucial. Dor relacionada ao Parkinson. Pronto. Agora nós vamos explicar para vocês, de fato, qual a dor está relacionada ao Parkinson. Primeiro, pessoas que sentiam dor antes do diagnóstico, pessoas que passaram a sentir dor após o diagnóstico, ou pessoas que começaram a sentir uma piora da dor após o diagnóstico. Então, se você sentia dor antes do diagnóstico, pode ser dor relacionada ao Parkinson. Você foi diagnosticado com Parkinson e começou a sentir dor. Essa dor pode estar relacionada ao Parkinson. Ou você já sentia dor e a sua dor piorou após o diagnóstico de Parkinson. Isso pode estar relacionado ao Parkinson. O que mais? À medida que ocorre o agravo da rigidez, à medida que ocorre a diminuição do movimento, à medida que ocorre alterações posturais, isso pode piorar ou pode desencadear a dor em relação ao Parkinson. Então, geralmente, a dor causada pelo Parkinson, ela está intimamente relacionada com a piora do sintoma motor. Além disso, e principalmente, flutuações motoras. Pacientes que já usam levodopa por muitos anos, ou que têm muitos anos de diagnóstico de Parkinson, que evolui com movimentos involuntários, como se ele estivesse dançando,
seja movimentos do braço, do tronco, dos braços, da perna, que a gente chama de discinesias. Isso pode causar dor. Isso pode piorar a dor. Distonia. O que é a distonia? Distonia é uma contração muscular persistente que pode ser causada pela diminuição ou ausência de dopamina no sangue. E essas distonias geralmente causam dor. Ou quando você está próximo de tomar o medicamento, ou seja, o medicamento já está diminuindo o efeito, e já está quase na hora de tomar o próximo medicamento, você... Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Você trava. Esse fenômeno de travar, ele está intimamente relacionado ao agravo da dor, ou ao surgimento da dor. Então, esses sintomas relacionados ao Parkinson, seja ele motor, seja ele relacionado às flutuações motoras, vão causar dor. E agora, principalmente, se atentem ao que eu vou dizer. Se a sua dor melhorar após você usar o medicamento antiparkinsoniano, com certeza a sua dor está relacionada ao Parkinson. O que eu quero dizer com isso? Você está sentindo dor, você usou qualquer medicamento antiparkinsoniano e a dor diminuiu ou desapareceu, esse é o diagnóstico que confirma que a sua dor ela está intimamente relacionada ao Parkinson. Tudo bem? Então, recapitulando, esse para mim, o momento mais importante da live. Quando que a minha dor é causada pelo Parkinson? Primeiro, se eu já tinha dor antes do diagnóstico, se ela começou após o diagnóstico, ou se ela piorou com a duração ou a progressão da doença. Se eu estou mais rígido, se eu estou mais trêmulo, se eu estou com alguma alteração na postura, isso pode ser causado pelo Parkinson. Se eu tenho flutuações motoras, ou seja, movimentos involuntários, se eu tenho distonias, ou se o meu medicamento acaba e eu travo, isso pode causar dor e isso está relacionado ao Parkinson. E, principalmente, senhores, se a sua dor melhorar com qualquer medicamento antiparkinsoniano, isso confirma que a sua dor é relacionada ao Parkinson e que não tem nada a ver com qualquer outras questões. Ok? As perguntas nós vamos deixar para daqui a pouquinho. Podem aguardar. Vocês vão poder perguntar. Existe alguma relação da dor com o gênero, independente se é sexo masculino ou sexo feminino? Sim. Geralmente, mas nem sempre, a dor está relacionada com o gênero feminino, sexo feminino. As mulheres sentem mais dor do que os homens. Mais dor. Não quer dizer que o homem não sente. Simplesmente quer dizer que a mulher sente um pouco mais. Além disso, alterações ou instabilidade postural. Quem tem isso, geralmente tem mais tremor, tem mais dor. Pessoas que têm camptocormia, que é uma alteração na postura, vão ter uma piora da dor. Pessoas que têm discinesias, como eu já falei, também vão apresentar frequentemente dor. Pessoas que costumam ter mais rigidez muscular, então tem forma rígido-cinética e forma tremulante. Então, quem é mais rígido pode ter piora da dor. Ok? Qual a importância da participação de vocês hoje aqui nessa live? Reconhecer e gerenciar a dor para poder fazer um tratamento otimizado. Vocês hoje vão sair daqui com um conhecimento que vai ajudar vocês a melhorar a qualidade de vida, porque vocês vão saber direcionar para o neurologista ou para o fisioterapeuta melhor o que você está sentindo.
pesquisas atuais em dor, que não tem nada a ver com Parkinson, mas estudiosos em dor, eles falam que o tratamento da dor, ele é social, biológico e psicológico, ou seja, é uma visão mais holística. Seria muito pretensioso da minha parte eu afirmar a causa da dor no Parkinson. A causa da dor do Parkinson, ela é imprecisa, ela é multifatorial, ok? Consequentemente, o tratamento da dor, ele não pode ser apenas visto por um ângulo, ele tem que ser abordado em vários aspectos, social, psicológico e biológico. Quando eu falo biológico, eu estou falando tecidual. Quando eu falo social, eu estou falando você convivendo com a sua família, com seus amigos. Quando eu falo psicológico, eu estou me relacionando e me referindo a questões de humor e de comportamento. Você se considera uma pessoa triste, alegre? Você é uma pessoa que enfrenta o desafio ou você tende a se sensibilizar, a se vitimizar, a entregar os pontos? Como que é? Então, a dor, ela não pode ser vista somente com aspecto físico. E muito me preocupa quando eu vejo, às vezes, as pessoas indicando, querendo ajudar, indicando algum tratamento que deu certo para você. O tratamento da dor ele é individualizado. O que serve para João não serve para Pedro. Por mais que você queira ajudar, a melhor forma que você vai ajudar é indicando o profissional, indicando que ele busque ajuda com uma pessoa competente. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre dor, os tipos de dor, ok? Que, inclusive, todos nós temos esse tipo de dor. Isso não é particular do Parkinson, não. Qualquer pessoa tem esse tipo de dor. Primeira dor, dor nociceptiva. É a mais comum na doença de Parkinson. Essa é a dor mais comum na doença de Parkinson. O que é uma dor nociceptiva? É a dor causada por danos teciduais, não neural. O que é um dano tecidual não neural? Músculo, osso, articulação, tendão, entendeu? Isso é uma dor mais comum no Parkinson. Então, geralmente, essa é uma dor associada a questões músculo-esqueléticas. Por exemplo, tendinite, osteoartrite, isso tudo é causado como sendo muito comum no Parkinson. É muito difícil diferenciar. Por quê? Porque, geralmente, por mais que nós tenhamos aqui pessoas jovens, pessoas costumam apresentar esses sintomas a partir de uma certa idade. E, a partir dessa certa idade, é comum você ter dor por essa causa. Mas essa é a dor mais comum no Parkinson. É a dor músculo-esquelética. E, geralmente, está associado com a rigidez, com a distonia, com a discinesia, junto com as alterações posturais. Se você observar indivíduos que têm mais tempo de diagnóstico de Parkinson, eles tendem a ter uma queda da cabeça para frente, do tronco para frente. Então, isso já é alteração postural. E, além disso, devido à falta de exercício físico, a perda de massa muscular. Por isso que essas pessoas têm mais dor músculo-esquelética, e isso é mais comum em relação à doença de Parkinson, contribuindo principalmente para isso. Tá bom? A dor neuropática. A dor neuropática é o que sobrou. É a dor relacionada ao sistema somatosensorial. O que é o sistema somatosensorial? São os nervos. Aqui, de fato, é a dor neural. Como que o paciente descreve a dor neural? É uma dor em queimação, é uma dor em formigamento, é uma dor em pontada. Isso é uma dor que está relacionada com a questão de nervo. Isso, de fato, é uma dor neural. E estudos recentes mostram que pessoas com Parkinson podem ter depósitos de alfa-sinucleínas nas fibras nervosas.
Para quem não sabe o que é alfa-sinucleína, é uma proteína que é encontrada no cérebro de pessoas com Parkinson. Então, além de estar no cérebro, também já existem algumas evidências que essas proteínas estão lá nos nervos, causando a dor neural. O que agrava essas dores neuropáticas na pessoa com Parkinson é a alteração postural, é a cabeça caindo para frente, é o tronco caindo para frente, é o tronco caindo para um lado. Isso pode agravar a dor lombar e começar a causar essas dores de compressões de nervo, que é aquela famosa dor do ciático. Ah, eu estou com uma dor no ciático, eu estou com uma dor que irradia, que queima e vai lá para a ponta dos meus pés, ou vai até o meu calcanhar. Perdão. Agora, existe a dor nociplástica, ou a dor central. Essa dor é uma alteração da sensibilidade. O que eu quero dizer para vocês? Vou dar um exemplo muito comum na prática clínica. Às vezes, a pessoa está na clínica, está no consultório, o vento do ar-condicionado bate na pele da pessoa, a pessoa fala assim, Patrick, desliga o ar-condicionado porque eu estou sentindo dor. Fala, mas por que você está sentindo dor? O vento do ar-condicionado está encostando em mim aqui, ó, e eu estou sentindo dor. Então, o que é uma dor nociplástica? É quando você sente dor por um estímulo que geralmente não causaria dor. Por exemplo, colocar uma blusa pode causar dor na pessoa, e a blusa não causa dor em ninguém. Mas essa condição, ela pode provocar dor, tá? Então, a dor nociplástica ou a dor central é quando a pessoa não tem nenhum dano tecidual, nem no tendão, nem na articulação, nem no músculo, nem no nervo, mas ela refere dor. Ela fala que está sentindo dor, entendeu? Ela não tem nenhum trauma para poder justificar a dor, mas ela sente essa dor. Então, quais são as características da dor nociplástica? É uma dor variável. É aquela dor que a pessoa fala assim, como é que você sente a sua dor? Ela fala, ó, dói o ombro, vai passando pela barriga, depois encosta lá no meu joelho, e aí depois vai lá para o meu pé e para a minha mão. É uma dor que um dia está doendo muito, no outro dia não está doendo nada. É uma dor difícil da pessoa localizar essa dor, entendeu? Se ela recebe uma notícia ruim ou se ela fica preocupada, a dor piora absurdamente. Se ela fala que vai fazer fisioterapia e que o fisioterapeuta vai encostar nela, a dor piora. Muitas pessoas pode ter dor nociceptiva, pode ter dor neuropática e pode ter dor nociplástica ou dor central. Ela pode ter as três dores. E toda pessoa com dor crônica, em algum momento da vida, pode ter essa dor central. Em algum momento da vida, pode ter essa dor central. Por isso que é muito importante evitar de sentir dor, muito importante fazer o tratamento certo da dor e, principalmente, manter o seu corpo em movimento. Então, eu apresentei para vocês a definição de dor, eu falei para vocês a dor mais comum no Parkinson e apresentei as três principais tipos de dor. E agora eu vou falar o principal tratamento da dor em relação ao Parkinson. Qual é o principal tratamento da dor relacionada ao Parkinson? Independente que você esteja na Alemanha, no Brasil, no Japão, é você fazer a otimização do tratamento do medicamento antiparkinsoniano. O que eu quero dizer com isso? Vocês precisam ajustar o tratamento medicamentoso, porque uma vez que esse tratamento ele é ajustado, ele é otimizado, você poderá deixar de sentir dor, principalmente se a sua dor estiver relacionada ao Parkinson. Isso vai ser muito mais eficaz do que qualquer outra coisa.
Então, meu objetivo hoje aqui é fazer esse alerta para vocês. Como que, geralmente, a dor, ou como que o Parkinson, ele pode provocar a dor, ou como é que ele agrava a dor? Perdão. Então, eu vou explicar para vocês aqui de uma maneira muito didática, para que vocês possam compreender como que o Parkinson causa dor. Primeiro, é importante ressaltar que ocorre, após o diagnóstico de Parkinson, uma perda de neurônios dopaminérgicos. O que são neurônios dopaminérgicos? São neurônios que produzem dopamina, tá? Como houve uma perda desses neurônios, você fica com menos dopamina. Para quem não sabe, a dopamina é o hormônio do prazer, é o hormônio da satisfação. Consequentemente, após a perda desses neurônios, ocorre uma hiperativação dos neurônios de dor. Ou seja, a pessoa começa a sentir mais dor do que o normal. E isso acaba aumentando os sinais de estímulo de dor para a região do sistema nervoso central. Então, é como se houvesse um efeito rebote. A pessoa começa a ter um agravo nos sintomas de dor. A falta da dopamina vai aumentar o quê? A plasticidade sináptica. O que quer dizer isso? Os neurônios vão tentar trabalhar. Vamos supor que você tinha 1.000 neurônios, agora você só tem 100. Os 100 neurônios, eles vão tentar trabalhar para os 1.000. Só que aí o que vai acontecer? O neurônio trabalhando mais, vai ocorrer o quê? Vai aumentar, vai diminuir o limiar de dor. E aí, com qualquer coisinha, você vai sentir mais dor do que o normal. E o fato de você estar tendo um limiar de dor mais baixo, você vai ficar mais ansioso, mais depressivo, mais dificuldade de dormir. Por isso que tem os sintomas não motores na doença de Parkinson, que é justamente essa questão relacionada à ansiedade, à depressão, à insônia, devido à baixa de dopamina. Agora, se você falar assim, isso daí que você está me falando agora, tem como eu melhorar? Tem. Primeira forma que você vai melhorar isso, melhorando a estratégia do tratamento medicamentoso. Primeira coisa é isso. Hoje em dia, você tem medicamentos que liberam a dopamina, no caso a levodopa, tem medicamentos que fazem uma ação do agonista dopaminérgico, o pramipexol, tem medicamentos que inibem a captação da dopamina no sistema nervoso central, e tem medicamentos que inibem a degradação da dopamina lá no cérebro, fazendo que haja um aumento de dopamina no cérebro. Ou seja, existe pelo menos aí, 4 classes de medicamento para poder fazer com que a dopamina chegue lá no seu cérebro e você consiga absorvê-la da melhor forma possível. Então, quando eu falo otimizar o medicamento, é você bater um papo com o seu neurologista. Tá bom? Então, só para mostrar para vocês, lá na alfa-sinucleína, ela pode estar no cérebro, né? E isso aí vai aumentar a morte dos neurônios lá do cérebro, mas a dor no Parkinson, ela pode estar em todos os níveis, desde a fibra nervosa, até na medula, até no músculo esquelético, na região do cérebro, lá nas vesículas e até na região mesolímbica. Para quem não sabe, a região mesolímbica é uma região do cérebro que também sofre com a deficiência de dopamina, e por isso que gera esse sintoma de tristeza, ou de dor, ou de ansiedade. E por isso que quando você repõe, você fica eufórico, você fica alegre, e pode, inclusive, em doses mais altas, gerar as compulsões, tá bom? Qual é a estratégia de tratamento não farmacológico? Primeiro, antes de se preocupar com o tratamento não farmacológico, o primeiro passo é acertar o tratamento farmacológico. Enquanto você não acertar o tratamento farmacológico, a chance de sucesso das outras terapias são muito baixas. E qual é o objetivo? Reduzir a dor. Reduzir a dor. Exercício reduz a dor,
relacionado ao Parkinson? Sim ou não? O exercício ele vai estar em todo processo, em todo tratamento. Independente se você teve o diagnóstico hoje ou se você tem diagnóstico há 20 anos, o exercício é essencial ao longo de todo esse processo. Se você falar, Patrick, existe uma evidência científica forte que o exercício reduz a dor no Parkinson? Não. Não existe uma evidência forte. Agora, se você perguntar para as pessoas no Reino Unido, por exemplo, eles recomendam o exercício para as pessoas que têm dor e diagnóstico de Parkinson. Por que será, então, que as pessoas recomendam? Porque as pessoas que estão com dor e que fazem exercício melhoram a dor. Ué, Patrick, então por que você está dizendo que não tem evidência científica que o exercício reduz a dor? É porque a pesquisa está sendo feita com pessoas que não têm dor. Por isso que não tem evidência. Se a gente pegar um grupo de pessoas só com Parkinson que tem dor, aí a pesquisa vai mostrar outros resultados. Deu para entender a diferença? Então, o que é considerado exercício? Caminhada, pilates, fisioterapia, tudo isso é exercício. O que tem hoje de novidade? Tem muitos estudos em humanos e estudos em animais, e já estão conseguindo comprovar que o exercício melhora o processamento e a modulação dos sinais de dor. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo melhora o processamento, quer dizer que você já consegue filtrar o que é uma dor física e uma dor emocional. E quando eu falo modulação de sinais, quer dizer o quê? Diminuir, ou seja, aumentar o seu limiar de dor, deixar você mais tolerante à dor, fazer com que você demore para alcançar o seu limiar de dor, você seja mais tolerante à dor. E quem que promove isso? Exercício físico, tá bom? Então já tem estudos mostrando isso. Existe algum programa de exercício, Patrick? 6 estudos pequenos, com qualidade metodológica de moderada a alta. Eles investigaram a nível de dor lombar em pessoas com Parkinson, utilizando 2 técnicas, Pilates e Yoga. O que os pesquisadores concluíram? É viável. Quem tem dor lombar pode fazer Pilates ou Yoga. É viável. E qual foi o resultado, Patrick? Melhora na intensidade da dor, melhora na questão emocional, melhora na qualidade de vida. Pessoas que fizeram Pilates ou Yoga tiveram alívio da dor lombar. Agora, e hidroterapia, Patrick? Em comparação com o exercício de solo. Então, quem faz hidroterapia ou quem faz fisioterapia no solo, todos os dois tiveram redução na intensidade da dor. Só que parece que quem fez o tratamento na água conseguiu ter um alívio de dor muito maior. Muito maior. Então, parece que a água ela conseguiu se sobressair ao tratamento no solo. Tá? Ainda falando de programa de exercício, eu vou falar aqui o nome da técnica, chama-se técnica de correção postural de Mézières. É tipo RPG, tipo RPG. Comparou essa técnica com exercícios de tronco. O que é exercício de tronco? Exercícios que você faz com a coluna, com a cabeça, sem ser uma técnica. É cinesioterapia. Não teve diferença entre as 2 técnicas. Ou seja, quem fez uma técnica de Mézières e quem fez exercícios de tronco teve o mesmo resultado. Todos os 2 reduziram a dor. Agora eles compararam exercícios de tronco, cabeça, tronco, peito, e exercícios gerais, alongamento, equilíbrio, marcha. Qual foi a resposta? Redução da intensidade da dor em ambos os grupos, ou seja, praticar qualquer exercício reduz a dor. Porém, o grupo que fez exercício de tronco teve uma redução maior da dor. Então, o que vocês têm que começar a pensar? Opa, existe alguma coisa no tronco de pessoas com Parkinson que, se eu fizer o exercício lá naquela região, eu vou ter um alívio de dor maior. Ou seja, fazer exercícios de tronco é muito melhor para a dor. Ah, Patrick, mas como assim?
Se você parar para pensar, vocês fazem muito movimento com as mãos e com os pés. E o tronco aqui, ó, a cabeça e o tronco mexem muito pouco. E essa é uma região que absorve muito pouca o efeito da dopamina. E é onde vocês têm mais dificuldade de movimentar. Então, o que vocês têm que passar a fazer a partir de hoje? Movimentar mais a cabeça e mais o tronco para poder diminuir a rigidez e diminuir a dor. Tudo bem? Enfrentamento da dor. Amigos, é uma doença que vai levar anos. Isso aqui é uma maratona, isso não é uma corrida de 100 metros, não. Então, a gente tem que estar preparado para poder correr uma maratona. Aí vem estratégias ativas. Como é que você enfrenta o diagnóstico de Parkinson hoje? Você encara, todo mundo que está aqui, pelo que eu percebo, encara o diagnóstico. Por isso que vocês estão aqui, e por isso que eu respeito vocês. A mesma coisa é o tratamento da dor. Você enfrentar a dor de forma ativa, ou seja, assumir o controle e gerenciar a dor, o que quer dizer isso? Você tomar o medicamento, você assumir que tem que otimizar o tratamento dopaminérgico e você fazer fisioterapia, as pessoas que têm esse comportamento, eles sentem menos dor. Então, se movimentar, fazer exercício, não abaixar a cabeça para a dor, faz com que você sinta menos dor. Agora, o que é uma estratégia passiva? Você evitar a atividade física, você achar que você não vale mais nada, você achar que você não consegue fazer, você se vitimizar, você chorar, você ficar desesperado, o que vai acontecer? Maior intensidade de dor. Então, não pode se entregar. Não pode, tá? E o que acontece? Existem algumas pessoas que têm cognição mal adaptativa, catastrofização. O que quer dizer isso? A pessoa que tem esse sentimento, ela se sente psicologicamente, ela é mais triste, ela é mais depressiva, ela se sente pior. E o que isso interfere no tratamento? As pessoas que são assim, o manejo da dor, ou seja, a resposta da dor, ela é pior. Então, quando você ouve alguém falar assim, ó, eu consegui melhorar porque eu tive fé, porque eu acreditei, ou aquela pessoa que mesmo tendo problema, está sorrindo, está tentando encontrar alegria na vida, ela consegue ter uma resposta melhor. Porque, como eu disse para vocês, a dor não é só física, a dor também é emocional. Está entendendo? Então, não pode abaixar, tem que enfrentar. Acupuntura. O que a acupuntura tem a ver com dor? É uma técnica excelente para poder reduzir a dor. É uma técnica ótima. Tem 2 estudos de metodologia moderada com o objetivo de reduzir dor em Parkinson, utilizando a acupuntura. Só que eles não conseguiram encontrar nenhuma diferença em relação ao tratamento para acupuntura. Ou seja, quem fez a acupuntura e quem não fez, ficou a mesma coisa. Tá? Não teve diferença. Nada. As pessoas que tinham dor no pescoço, que fizeram acupuntura mais fisioterapia, e o outro grupo que fez apenas fisioterapia, parece que fazer acupuntura junto com fisioterapia é melhor do que fisioterapia. Então, para quem tem dor no pescoço, fazer acupuntura e fisioterapia parece que alivia mais a dor do que quem faz só fisioterapia. Então, são apenas algumas considerações. Massagem. Esse estudo foi pessoas que fizeram massagem, que receberam massagem, comparando com pessoas que não fizeram nada, ficaram só ouvindo música, ficaram paradas, ouvindo música. Então, comparou quem recebeu massagem e quem só ficou ouvindo música, em relação à redução da dor. Não houve diferença nenhuma em relação à intensidade da dor. Ouvir música e fazer massagem não reduziu a dor. Embora as pessoas que receberam a massagem conseguiram ter melhorias da dor e sentiram mais vontade de dormir. Ou seja, relaxaram. Tá? Então, é um estudo ainda de baixa qualidade metodológica, mas são algumas evidências. Eu, Patrick, já fiz e recebi massagem. E eu posso afirmar para vocês, eu indico e recomendo massagem para os meus pacientes que são muito rígidos, justamente para poder relaxar
vai diminuir a dor, não vai zerar, e vai melhorar o sono, vai facilitar a possibilidade de você dormir. Então, eu recomendo. Quedas. Amigos, vocês acham que a dor pode influenciar na queda? Sim. Estudos comparando pessoas que tinham dor com quem não tinha dor, mostrou que quem tinha dor tinha chance de cair mais do que quem não tinha dor. E outra, quem tem dor tem menos confiança no equilíbrio e, consequentemente, aumenta a probabilidade de cair. Então, olha a repercussão da dor, aonde que pode te levar. Quem tem medo de cair pode evitar de fazer um monte de coisa. Você evitando de fazer um monte de coisa, você perde o condicionamento físico. Você perdendo o condicionamento físico, aumenta a chance de ter mais dor e, consequentemente, quedas. Então, por isso que não podemos baixar a guarda. Temos que continuar lutando, porque se você baixar a guarda, vai ser pior. Agora, quais são as recomendações para pessoas que têm Parkinson e que têm dor? Primeiro, hidroterapia é uma boa indicação. Pilates, uma ótima indicação. Yoga, excelente indicação. Exercícios da cabeça e do tronco, uma boa indicação. E exercícios aeróbicos. Tudo isso é muito provável que seja útil na redução de dor em pessoas com Parkinson, tá bom? Agora, em relação aos tipos de dor, o que eu quero dizer para vocês? Se você tem uma dor músculo-esquelética, não fique com medo de fazer exercício. O exercício, ele vai aliviar a dor, ele vai aumentar a sua força, ele vai te ajudar na flexibilidade e você vai conseguir sair dessa. Se você tem uma dor neuropática, ou seja, aquela dor em queimação, em pontada, em formigamento, aí você tem que fazer um tratamento específico para isso. Não pode ser qualquer coisa. Tem que ser alguma terapia de descompressão neural ou uma terapia de mobilização de nervos. É isso que vai resolver. Agora, se você já tem uma dor central, aquela dor que flutua na intensidade, aquela dor que aparece de vez em quando, que você não consegue diagnosticar, aí como que você tem que fazer? Aí você tem que fazer fisioterapia. E o fisioterapeuta tem que ter uma percepção muito grande em relação a avaliar qual atividade, qual exercício que você pode fazer, qual é a sua tolerância mínima, ou seja, o que ele faz que não provoca dor. E ele tem que estipular junto com você qual a frequência e qual a intensidade dos exercícios, porque o seu cérebro está muito hiperativo. Então, qualquer estímulo pode, em vez de ajudar, pode piorar. Então, tem que ser um tratamento individualizado. E ele precisa, ao longo do tratamento, te monitorar. E conforme você vai melhorando, ele vai aumentando a intensidade, ele vai aumentando a frequência, ele vai dificultando o exercício. Quem tem dor crônica, geralmente tem medo de se mexer, tem medo de fazer exercício. Só que o exercício, ele é viável e é seguro quando você faz e a sua dor, ela é tolerável. O que eu quero dizer com isso? Você está fazendo exercício e a sua dor é tolerável, continue, que você vai conseguir sair dessa. Agora, se você tiver um surto de dor, o que quer dizer isso? Se a sua dor piorar durante o tratamento por qualquer motivo, você sentir que você voltou à estaca zero, você tem que, objetivamente, falar com o seu fisioterapeuta e ele deve reduzir a intensidade em pelo menos a 50% quando você começou. Ele tem quase que voltar a zero. Tudo que perdeu vai ter que começar tudo de novo. E quem tem dor crônica e tem aquela dor que não é só física, mas que tem um fator emocional, tem que fazer psicoterapia, tem que fazer tratamento psicológico. Não dá para suportar essa barra sozinho. Tem que se abrir com um psicólogo, tem que pedir ajuda ao neurologista, ao psiquiatra para poder tomar medicamento.
porque senão você não consegue sair dessa. Ok? Qual é ou quais são as limitações de tudo isso que vocês ouviram aqui hoje? Primeiro, nem todos os pacientes que participaram desses estudos que eu apresentei para vocês sentiam dor no momento da pesquisa. Então, quer dizer o quê? Que os resultados podem ser melhores se a gente encontrar um grupo de pessoas com Parkinson que tenha dor. Exemplo, por que o tango é a dança mais comum no Parkinson? É porque tem muitos estudos de tango. Por que o exercício não tem tanta evidência na dor em Parkinson? Porque a gente não encontra um grupo muito grande de pessoas com Parkinson e com dor. Por isso, a dor nunca é o objetivo primário desses estudos. Eles queriam avaliar outra coisa e avaliar a dor. E como que a gente avalia dor hoje em Parkinson? Um questionário de qualidade de vida, que não é uma coisa muito específica. Tá? Então, geralmente, exercícios aeróbios e exercícios de contração muscular têm um efeito imediato na analgesia em pessoas com Parkinson. Tá? Os exercícios são bem tolerados quando você tem uma dor nociceptiva, a dor musculoesquelética. Não tenha medo, continue, vai melhorar. A dor neuroplástica, que é a dor central, ela precisa de uma equipe multidisciplinar, psicólogo, fisioterapeuta, neurologista, psiquiatra, e exercícios mal prescritos e sem monitoramento pode exacerbar a dor, ou seja, pode piorar. Confiar apenas no exercício para o controle da dor não parece ser o ideal. E a dor merece um tratamento individualizado. O que serve para João não pode servir para Pedro. Então, cuidado quando vocês indicam o tratamento para o colega, que pode ser que ele não vai ter o mesmo resultado. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje, senhores.